Olá, seja bem-vindo. Esse é mais um vídeo da F2 Cursos e nós estamos falando a respeito de concreto armado. Nós já falamos sobre os conceitos básicos, as propriedades do concreto e da durabilidade. Nessa aula nós vamos falar a respeito das ações, ou se preferir, das cargas atuantes na estrutura. Perdeu alguma das aulas anteriores? Tem problema não. Clica no card aqui em cima que você vai ser redirecionado para lá e vai poder assistir a todas as aulas com muita qualidade, ok? Tá preparado? Vamos lá! Bom, as ações ou as cargas que vão atuar na estrutura, elas são divididas em alguns grupos. E o primeiro grupo que a gente vai ver são as ações permanentes, ok? Essas ações permanentes são aquelas que os valores dessas ações, elas duram a vida inteira da construção, né? Por exemplo, a gente tem o peso próprio, tem as alvenarias que não são possíveis ser retiradas da construção. Então, isso são chamadas os revestimentos, né? Isso aí são chamados de ações permanentes, ok? E toda vez que você for calcular isso, você vai ter que fazer um cálculo através dos valores representativos mais desfavoráveis, ok? Daqui a pouquinho você vai ver uma tabela e lá você vai ter tanto favorável quanto desfavorável. E toda vez que você estiver calculando ações permanentes, você vai utilizar sempre o coeficiente de ponderação desfavorável, ok? Bom, mas para a ação permanente, ainda nós podemos dividir em dois grandes grupos. A primeira delas é aqui as ações diretas, né, que são aquelas ações constituídas pelo peso próprio da estrutura, pelos pesos de elementos construtivos fixos e das instalações permanentes e, no caso, empuxos permanentes também, se você tiver, né, algum elemento que traga aí empuxo para aquela estrutura, terra, água, né? Dependendo do tipo de instalação que você estiver fazendo. Nós temos também as ações indiretas. Aí elas são causadas por dois fenômenos muito comuns no concreto, né? Que é a retração e a fluência, ok? A fluência é um fenômeno gradual de deformação que acontece ao longo da vida útil do concreto, ok? E a retração ela tem a ver um pouco com o ambiente externo que está ali, ok? Com umidade e saturação da pasta de cimento. Mas onde eu consigo esses valores aqui para as ações, né, permanentes? Bom, lá na NBR 6120 nós vamos ter alguns pesos que a gente chama de pesos específicos, né? E esses pesos eles são relativos a cada tipo de material que você tiver. Então, por exemplo, olha, na tabela 1, né, que é peso específico de materiais para construção civil, nós temos lá o item 1 como rocha, então você tem aqui alguns tipos de rocha, né? Aqui o gnáceo, o granito, o basalto, o arenito. Isso aqui mais é brita, né? Você pode fazer brita com isso aqui, ok? Então você tem aqui os pesos específicos, né? E observe que está em kilonewton por metro cúbico, ok? Então você tem vários tipos aqui, tijolos, por exemplo, ó, de 13 kilonewtons, tá vendo? Nós vamos precisar disso aqui para calcular quando a gente vai calculando alvenaria, né? Tijolos furados aqui, que é o mais comum. Se você estiver calculando, por exemplo, uma churrasqueira com tijolinhos maciços, olha, é 18 kN por metro cúbico que você pode considerar, né? Nós temos os concretos aqui, olha, o concreto simples é 24 kN, o concreto armado 25, tem madeira. Essa tabela aqui lá na NBR 6120, ela é bem extensa, né? Eu trouxe aqui para vocês apenas uma amostra aqui das coisas que tem nessa tabela lá. Se você tiver um pouquinho mais de curiosidade, basta que você vá até a 6120, dê uma olhadinha que você vai achar o peso específico de bastante coisa lá. Bacana? É muito importante que você conheça esses elementos e conheça essas tabelas, né? Pelo menos tenha essas tabelas à mão para que quando você precisar calcular algum peso, você já saiba onde buscar essas informações. Agora deixa eu dar dois exemplos para você ver como isso funciona. Vamos lá. Bom, então imagine a seguinte situação. Eu tenho uma viga com dois pilares aqui e esses pilares vão descarregar aqui na fundação, ok? E eu quero calcular qual que é o peso próprio dessa viga aqui. Bom, para calcular isso aqui eu vou ter que saber quais são as dimensões dessa viga. Então, hipoteticamente, vamos pegar uma viga aqui, olha. Eu vou ter uma viga de 40 centímetros de altura por 20 centímetros de largura por 2,50 de comprimento. Lembrando que esse 2,50 aqui não é da face do pilar até a outra face do pilar, ok? Toda vez que você estiver calculando alguma coisa assim como vigas, por exemplo, você vai calcular do eixo do pilar até o outro eixo do pilar, ok? Então esse 250 aqui vai do eixo deste pilar até o eixo desse pilar aqui.
ok? Então, como é que eu vou fazer isso aqui? Olha, eu vou pegar essas dimensões aqui, aqui eu tenho um volume, né? Então, eu tenho 40 vezes 20 vezes 2,50, eu vou ter um volume aqui. Basta, então, que eu multiplique isso tudo aqui pelo peso específico que eu vou achar lá naquela tabelinha que nós vimos anteriormente. Então, veja bem, olha, eu vou pegar o comprimento, que é 2,50, a altura, que é 40 centímetros, a espessura, que é 20, ou seja, o volume disso aqui, vezes o gama. Que gama é esse aqui? Toda vez que você vira esse símbolozinho de gama, é o peso específico. Fazendo as contas aqui, se você colocar aqui, obviamente, em quilonewtons, você vai achar alguma coisa em quilonewtons. Então, como é que a gente faz? Olha, 2,50, que seria 2,5 metros aqui, o 40 centímetros aqui, 20 centímetros aqui, vezes 25. Por que 25? Se você se lembrar bem, lá na tabela, né, nós temos lá para concreto armado, nós temos aqui 25 quilonewtons por metro cúbico. Isso aqui é o metro cúbico e esse aqui é o peso específico. Multiplicando isso tudo aqui, então, eu tenho 5 quilonewtons. Ou seja, a minha viga, esta viga que eu acabei de calcular, tem 5 kN de peso próprio, ok? Bom, outra coisa que a gente faz com bastante frequência é calcular aqui peso de alvenaria, ok? Então eu preciso saber as mesmas coisas, olha, a altura, preciso saber aqui qual que é o comprimento que essa parede tem, e vou precisar saber a espessura, assim como eu precisei saber as mesmas coisas lá quando eu calculei a viga. Basta então que eu pegue aquela mesma fórmula, só que a diferença é que o gama, ou seja, o peso específico aqui do tijolo furado, ele é diferente do gama do concreto armado, né? Que é o peso específico do concreto armado. Então veja bem, olha, eu peguei aqui o gama, que é o peso específico, de 13 kN. Como é que eu fiquei sabendo isso? Lá naquela tabela que eu mostrei anteriormente, né? Se você for lá e ver o tijolo furado, ele vai ser 13 kN por metro cúbico. Vezes a altura, vezes a espessura, vezes o comprimento, eu vou achar aqui então o peso total da parede, que é de 18,72 kN, ok? Dessa parede inteira aqui, então, ela tem esse peso. Mas é muito comum que a gente não fique fazendo o peso todo da parede assim. O que a gente costuma fazer? A gente pega uma faixa de 1 metro e calcula só para uma faixa de 1 metro. Assim, se você precisar saber qualquer distância, é só multiplicar pela conta que você achou e você já vai saber o peso total da parede. Ok? Então vamos lá, olha. Eu pego 13 kN, que é o peso específico, altura, espessura e comprimento. Opa, o comprimento não é 4 metros mais. O comprimento agora é 1 metro, olha. Ok? Então eu pego aqui, ao invés de pegar os 4 metros da parede, basta então que eu pegue uma faixa de 1 metro. Ok? Fiz as contas, achei, olha, 4,68 o quê? Quilonewtons, mas agora por metro, né? Então eu não achei mais o peso total da parede aqui de 18,72. Eu achei então o peso por metro. Isso significa que a cada metro de parede que eu tenho aqui, eu tenho 4,68 quilonewtons. Se eu multiplicar esse 4,68 aqui vezes 4, eu vou achar justamente 18,72. Mas a grande vantagem é que se eu tiver uma parede de 5, de 10, de 20, 50 metros, basta eu multiplicar por 4,68, que eu vou achar então o peso total da parede. Eu não preciso ficar fazendo essa conta aqui um pouco maior, né? E fazendo uma conta para cada parede que eu tiver. Como eu já sei quanto de peso ela tem por metro, basta multiplicar pela quantidade de metros que eu tiver. Poderia fazer isso aqui para a viga também? Poderia, e nós vamos fazer isso aqui na nossa próxima aula, quando a gente for calcular a viga, né? Então, guarde esse sistema aqui de cálculo, né? Que é calcular sempre por metro, ok? Muito fácil isso aí, né, pessoal? Agora vamos ver as cargas variáveis que estão atuando na nossa estrutura. Vamos lá. Bom, um outro grupo de ações que é muito importante para a gente são as ações variáveis, tá? E elas são divididas aqui também em 2 pontos. As diretas, né, que vão ser as cargas de vento e de água, pessoas, mobiliário, veículos, ok? Então nós temos essas ações aqui chamadas como diretas. E temos também aquelas que são chamadas de indiretas, que são as variações de temperatura. Basicamente, nós vamos trabalhar com essas duas, né, que são as cargas permanentes e as cargas variáveis. Mas nós temos também as cargas chamadas de cargas excepcionais, tá? Então, no projeto de estrutura sujeita a situações excepcionais de carregamento e elas são, para cada caso particular, ela tem que ser definida, ok?
mas essas ações excepcionais aqui a gente não vai estudar, pelo menos não por enquanto, ok? Mas como é que eu faço então para estimar essas cargas variáveis aqui? Para estimar isso aqui a gente vai conhecer uma nova tabela lá também da norma NBR 6120. Então veja bem, a tabela é essa aqui, a tabela número 2, lá da norma 6120, e essa tabela aqui ela traz para a gente uma grande quantidade aqui de tipos de uso para edificação, né? Então ela é uma tabela extensa, eu trouxe aqui apenas alguns exemplos, então eu trouxe aqui bancos, então dependendo da área que você estiver fazendo dentro do banco, vai ser um tipo de carga por metro quadrado, observe que aqui está em quilonewtons por metro quadrado. Se você estiver fazendo biblioteca, a mesma coisa, você vai ter aqui, dependendo da sala, né, do ambiente que você tiver dentro da biblioteca, essas cargas vão mudar. Cinema, mesma coisa, e edifícios residenciais, que vão ser aí 90%, 95% dos projetos, nós também temos essa diferenciação, né? Então, para dormitório, sala, copa, cozinha e banheiro, nós temos 1,5 kN por metro quadrado. Novamente chamo a atenção aqui para o alto da tabela, né? Kilonewtons por metro quadrado. E se for dispensa, área de serviço e lavanderia, nós vamos ter aqui 2 kN por metro quadrado. A gente não fica, na prática, diferenciando muito isso aqui não, né? Porque dá muito trabalho ficar diferenciando. Então a gente pega a pior situação aqui, que são 2 kN por metro quadrado, e faz o cálculo para tudo, né? E assim você vai ter, então, as cargas atuantes, né? Se você tiver, por exemplo, uma laje, isso aqui é que você vai jogar por metro quadrado para uso da residência, né? A sobrecarga de uso que você vai ter, no caso aqui dos edifícios residenciais, então será 2 kN por metro quadrado, sem ficar fazendo tanta diferenciação assim, ok? Bom, vista essa questão então das cargas permanentes e variáveis, e claro, vamos estudar apenas as cargas normais e deixar as cargas excepcionais um pouco mais para frente. Vamos falar um pouquinho agora sobre os coeficientes de ponderação e, enfim, chegar então à formulação que vamos usar nos nossos projetos, ok? Vamos continuar. Bom, então a NBR fala o seguinte, olha, que lá no item 11.7 as ações devem ser majoradas pelo coeficiente de ponderação, né, ou coeficiente de segurança, tanto faz. Então ela traz a seguinte formulação, olha, que o gama F, ou seja, as cargas, elas vão ser o gama F1 vezes o gama F2 vezes o gama F3. Então veja bem, lá na tabela 11.1, nós temos esses coeficientes e, como você já sabe, a gente vai trabalhar aqui com as combinações de ações normais, né? Nós não vamos ver, por enquanto, pelo menos, as ações especiais e as ações excepcionais. Então, nós vamos ver aqui as ações normais. Tanto para a carga permanente, que vai ser sempre representado aqui pela letrinha G, quanto as cargas variáveis, ok? Que vão ser representados aqui pela letra Q, ok? Como você já sabe também, nós temos sempre que pegar a função mais desfavorável. Então, esse D aqui, olha, é desfavorável. Pode observar aqui embaixo que é desfavorável, ok? Então, nós vamos utilizar o 1.4 aqui para as cargas permanentes. E nas cargas variáveis também nós vamos pegar aqui o mais desfavorável, que no caso é 1.4. Esse aqui é justamente aquele coeficiente mágico, né, da construção civil que multiplica quase tudo por 1.4. E as cargas, elas estão aqui majoradas, então serão majoradas em 1.4 também, que é o nosso coeficiente aqui de ponderação. Agora, as cargas de sobrecarga, elas podem também ser meio que minoradas de acordo com o que a gente possa fazer. E a NBR 6118 permite que a gente faça isso. Como é que é isso? Lá na tabela 11.2, nós vamos ter aqui 3 psis, né? Que é essa letrinha grega aqui que você está vendo, o 0, o 1 e o 2. O que mais vai interessar para a gente aqui é o 2, olha, tá? Para edifícios residenciais, comércio, né? Nós vamos ter esses 3 valorzinhos aqui como os nossos valores mágicos, olha, que é o 0,3, o 0,4 e o 0,6, ok? Nós vamos ter esses 3 valores aqui como padrão para a gente. Então, nessa tabela 11.2 aqui, é onde a gente faz, então, a minoração da sobrecarga, né, para os estados limites de serviço, ok? Então, quando você vir lá nas nossas contas esse psi2 aqui, é daqui que eu tirei, olha, da tabela 11.2 para esses coeficientes aqui, né? Então, esses 2 coeficientes você tem que guardar, tanto o 1.4 quanto esse psi aqui também, que vai ser de acordo com o tipo
de edificação que a gente estiver fazendo, ok? Mas todo esse nossa conversa até aqui foi só para dizer o seguinte, ó, que as cargas permanentes são aquelas constituídas pelo peso próprio da estrutura e por todos os elementos construtivos fixos e permanentes. Entre eles aqui a gente pode citar, por exemplo, o peso da laje, os pisos, o revestimento e a alvenaria também distribuída, ok? Nesse caso aqui a gente vai aplicar aquele 1.4, mas a gente não vai aplicar minoração, ok? E também para as cargas variáveis, ó, que é representado lá pela letra Q, né? É toda aquela que pode atuar sobre a estrutura de edificações em função do uso. O que isso aqui quer dizer? Que é a sobrecarga de projeto, que nós vimos lá na tabela, né? Que a gente pegou lá 2 kN por metro quadrado, que representa pessoas, móveis, materiais diversos e veículos. E também vento e temperatura. Bom, e como a norma traz isso aqui para a gente? Como é que ela traz a formulação disso aqui, né? Ela traz a seguinte fórmula. Então, ela tem uma fórmula bem complexa. Isso aqui nada mais é do que as ações permanentes aqui, né? Nós vamos ter também uma ação variável aqui. E observe que a ação permanente está sendo majorada por um coeficiente de ponderação aqui, né? Que no nosso caso é 1,4. Depois a gente tem, nesse segundo ponto aqui, olha, a ação variável, né? Que também vai estar sendo majorada por um coeficiente. E a gente tem que somar ainda a sobrecarga e aqui a gente pode fazer uma minoração, então, dessa sobrecarga aqui, ok? Que são as ações secundárias, né? Que a gente vai ter aqui. Mas o que a gente vai usar? Bom, a gente vai usar a formulação de combinações de ações quase permanentes, que nada mais é do que a ação permanente mais a sobrecarga, ok? Então, para a ação permanente, nós vamos colocar aqui um coeficiente de ponderação de 1.4. Mas, na sobrecarga, nós vamos minorar, então, a sobrecarga aqui com o coeficiente aqui de ponderação, de minoração de sobrecarga, que é o psi que nós vimos na tabela. Mas isso aqui é um pouco complexo, né? Olha que essas fórmulas aqui, elas né, têm somatório aqui e tudo. Um pouco difícil de entender isso aqui, né? Principalmente para quem não está muito acostumado. Então, como que a gente vai trabalhar? A gente vai trabalhar o seguinte, ó. Para os pesos com estado limite último, nós vamos pegar 1,4 vezes a carga G, né, que é a carga permanente, mais a carga Q, que é a carga variável. Observe que eu não apliquei aqui no estado limite último nenhum coeficiente de minoração, apenas o coeficiente de ponderação para majoração da carga, ou seja, eu estou pegando as cargas existentes na estrutura, tanto a carga permanente mais a sobrecarga, somando as duas e ainda multiplicando por 1,4. Ou seja, eu vou ter aqui, olha, uma carga superior para cálculo quando eu estiver trabalhando com o estado limite último, ok? Agora, se eu estiver fazendo alguma verificação no estado limite de serviço, aí eu não vou ter 1,4, né? Porque o estado limite de serviço não me obriga a colocar esse coeficiente de ponderação de 1,4. Então, eu vou somar as cargas permanentes, onde eu não vou minorar nada, mas para as cargas variáveis eu posso fazer a minoração, então, que nós vimos na tabela. Então, eu vou só somar as cargas permanentes, mais o psi, de acordo com a edificação que eu tiver, vezes a carga variável, ok? Então, isso aqui é o que a gente vai utilizar, né? Então, quando a gente fizer alguma coisa de carga, você vai sempre lembrar dessas duas fórmulas que a gente tem aqui. Muito bem, chegamos ao final da nossa aula e agora você já conhece as ações atuantes na estrutura. Na próxima aula nós vamos começar o cálculo de uma viga, falar das barras longitudinais, ok? Se gostou, dá um curtir aqui no nosso vídeo, curta a nossa página no Facebook e no Instagram. Não deixe de se inscrever no canal e também visite o nosso site www.af2cursos.com.br, porque lá tem muitos cursos para você se tornar um profissional cada vez melhor. Obrigado pela companhia, valeu e até a próxima!